Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos para Filipenses, uma epístola também escrita pelo nosso amado, querido e estimado irmão Paulo. Uma carta que fala sobre alegria, unidade e humildade. Um livro de muitas experiências que ele vivenciou através da palavra de Deus, ensinando como enfrentar as perseguições por amor à palavra de Deus e de ter a certeza que o Senhor está conosco. Aqui em Filipenses 1, no versículo 6, ele diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqui ele fala que a boa obra que havia sido começada, que eles estavam dando sequências, seriam completadas através das vidas dos irmãos e também das nossas vidas. Ali ele estava direcionando para Filipenses. Mas hoje, trazendo para o nosso contexto, para a nossa realidade, significa que também isso será feito através das nossas vidas. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele também fala de que ele é uma testemunha viva de tudo aquilo que ele fala na sua palavra. Aqui no versículo 9, ele diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, o que esse versículo está falando? Falando que o conhecimento vem aumentar, que o amor também vem aumentar e que o discernimento também tivesse ali aumentado para discernir e fazer aquilo que é bom diante do Senhor Jesus. Fala também sobre o progresso do Evangelho, que é continuar falando e continuar fazendo aquilo que a palavra ensina a fazer. Também fala de proclamar a boa vontade e a boa palavra de Cristo Jesus e sair fora do que não é de Cristo. Aqui no versículo 15 fala: Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Nós somos aqueles que fazemos de boa vontade, porque nós sabemos que nós temos um Pai que enviou o seu Filho por nós e que nós, através dessa palavra, desse exemplo que Jesus de se entregar ali por nós naquela cruz, se fez carne, se fez pecado por nós e deixou esses ensinamentos e nós, de forma como uma boa vontade, aprendemos mais e mais e fazemos esse evangelho ser propagado para a vida de mais pessoas. Sempre em exemplo, sempre em retidão e lembrando sempre que Cristo Jesus é um Deus que cuida de nós, que nos fala do amor fraternal, nos fala da humildade, para que nós venhamos prosseguir nesse sentido. No capítulo 2, no versículo 5, ele fala: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido também em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, a palavra aqui na carta de Filipenses fala do amor fraternal, fala do exemplo de humildade de Jesus e também nos ensina para que nós hajamos também em humildade, em fraternidade, em amor. Talvez nenhum de nós se entregaria numa cruz por amor a alguém, ou por um filho, ou por um pai, ou por uma mãe, mas Jesus fez isso por nós, e não necessariamente se entregar ali a sua vida numa cruz, mas viver uma vida de obediência, viver uma vida de retidão, viver uma vida de consagração, de aprendizado, para com esse aprendizado da palavra do Senhor ensinar também para mais vidas, para mais pessoas, aprender sobre a alegria cristã, em estar alegre em servir ao Senhor e mesmo sofrendo as perseguições por amor à palavra e por estar servindo a Cristo, perseverar e não desanimar, ter cautela, continuar fazendo o que é para ser feito, mesmo que venha sofrer algum tipo de perseguição, porque fala da nossa vocação. Aqui no capítulo 3, no versículo 14, ele nos diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Quando ele fala aqui de andarmos de forma com o que já alcançamos, é o que já aprendemos na nossa vida com Deus e o que já aprendemos através da palavra do Senhor. Então, é prosseguir em aprendizado, prosseguir a nossa vocação, que é de servir. Vocação é serviço, é fazer para o reino, é fazer para pessoas, é servir pessoas. Foi isso que Jesus fez aqui, foi isso que Jesus nos ensinou através dos discípulos e através da tua palavra e do teu exemplo. Vivendo sempre uma vida de oração, uma vida de consagração. E aqui no capítulo 4, no versículo 8, ele fala do que pensar e o que fazer, né? Que tudo que for amável, de boa fama, de boa virtude, o que for respeitável, o que for verdadeiro, nisso esteja o nosso pensamento e que nós venhamos a praticar essas palavras, estar alinhado e alicerçado, e também fala de não andar ansioso por nada, porque o Senhor sabe exatamente aquilo que nós necessitamos, as nossas petições e as nossas súplicas chegam até Ele, até que por momento nós achamos, comigo acontece isso, creio que é com as pessoas, com vocês também, com todos nós, de querer algo, de pedir algo, isso não acontecer, mas a palavra nos ensina que nós temos que esperar com paciência, não andar ansioso. Aqui no capítulo 4, no versículo 6, nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus. Então, fala de guardar a mente, que é o pensar, a razão, e o coração, que é as emoções. Então, quando nós deixamos a nossa mente e o nosso coração alinhados e de acordo, nós não vamos fraquejar, nós não vamos errar nesse sentido e não vamos deixar sermos controlados, porque quem controla a nossa vida é Cristo Jesus. Amém? Sejamos abençoados nesta palavra, temos que compartilhá-la, falar do amor de Cristo Jesus, estarmos sensíveis, andar em tranquilidade, não sermos ansiosos, andar em amor e fazendo o que é bom e agradável a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.